Olá, consumidora de conteúdo exótico. E como em inglês de Rank F, o nome do mal é Untouchable Lady. Espero que gostem. A história começa com a protagonista presa em uma masmorra e, como se isso não bastasse, nos deparamos com o irmão da garota pedindo para a coitada bater as botas no lugar de uma mulher chamada Gabrielle. Rapaz com um irmão desses, quem precisa de inimigos. Elise fica desconsolada ao ouvir isso e, se como não fosse suficiente pedir para a garota ir de Americanas, o lixo humano começa a falar um monte de desculpas em uma tentativa de convencer Elise, que vai ficando cada vez mais machucada. Após algum tempo, ouvindo as desculpas de seu irmão, nossa pobre Aifu pergunta se estaria tudo bem ela sofrer. Nessa hora, acabamos descobrindo que essa já era a 7ª vez que a moça passava por algo desse tipo, já que por algum motivo, a protagonista sempre volta para o passado após encontrar seu fim. E sabendo disso, o lixo humano insiste que ela tome o lugar e a culpa de Gabrielle, sua meia-irmã bastarda. Com o desenrolar da conversa, Elise desmorona cada vez mais quando o lixo humano de seu irmão implora. Nesse momento, a garota, que queria apenas ser amada e lá no fundo ainda tinha esperança em sua família, chega à conclusão que essas pessoas não valiam seu tempo e nem esforço. E após falar algumas coisas ao homem, a garota usa seu poder para voltar no tempo, enquanto pensa que dessa vez seria ela a descartar essas coisas primeiro. Foi bastante triste descobrir que nossa Aifu sofreu 7 vidas seguidas, pois apenas queria ser amada por sua família. Mas agora as coisas vão ser interessantes. De volta ao passado, nossa gata já começa a mostrar quem é que manda ao usar seu poder para prender uma besta que estava descontrolada. E adivinha quem é a culpada dessa história? Sim, a senhorita Gabrielle. E após falar algumas coisas aos 2 insetos que estavam ali, Elise sai como se não tivesse mais interesse no afeto de ninguém. Com isso, acabamos descobrindo que existem 4 famílias poderosas, onde cada uma representa uma estação do ano. E com isso, consegue controlar o poder que representa esse fenômeno. No caso da protagonista, sua casa representa a primavera e ela controla o poder chamado florescer. O que eu achei meio triste pelo nome, mas, como vimos, ela consegue usar os ramos cheios de espinhos de várias formas interessantes. E após voltar para seu quarto, Elise olha para os 2 figurantes com um olhar de ódio, enquanto pensava que dessa vez esse poder não seria usado em prol de seu irmão lixo. À noite, a cobra de Gabrielle chora, enquanto diz que estava decepcionada com o lixo humano, e nessa hora, o pai da protagonista entra em cena e Ricardo vai até o velho contar o que havia acontecido, e como nossa Aifu tinha usado o poder de sua linhagem. Nessa parte, percebemos que o velho não ficou muito feliz, pois, assim como ele mesmo falou, essa habilidade só pode ser passada para uma pessoa por geração, e quem possui o florescer se torna o próximo líder da família. Na manhã seguinte, Elise vai até a mesa de café da manhã e se senta, mesmo com os empregados tentando parar a jovem. Nossa deusa não dá a mínima e começa a comer. E após aproveitar sua refeição, a moça se levanta e, antes de sair, fala para as empregadas que seria melhor servir comida de verdade para ela de agora em diante. Botei fé agora. E ao sair do local, a garota se depara com os 2 lixos. Mas sem dar a mínima, Elise segue seu caminho. Mas como o velho queria passar vergonha, cai na besteira de tentar parar Elise e humilhar nossa Aifu, que não deu nem atenção. No final, a protagonista olha para trás e dá uma farpada em seu pai lixo e vai embora. Cala a boca! E como você já deve ter imaginado, o homem sai soltando fogo, mas a melhor parte vem a seguir, quando os 2 figurantes chegam ao local onde estava a refeição e acabam descobrindo que Lise havia comido tudo. A cara do velho foi impagável. O homem dá um chilique e manda chamar a garota. Enquanto isso, nossa Aifu estava em seu quarto bastante satisfeita com sua refeição. E nessa hora entra uma empregada gritando no local. Essa aí não sabe seu lugar. E sem ter noção do perigo, a mulher começa a falar um monte de coisa sobre Elise, que fala que sua voz era muito irritante, e a manda buscar água para se lavar. Não muito tempo depois, Mai volta e, com toda a ignorância do mundo, joga a vasilha no chão e acaba molhando a protagonista.
Essa aí tem coragem. E como já era de se esperar, Elise joga água na cara da mulher, que fica sem entender nada. Mas ela não parou por aí. Liz levanta a voz e dá uma ameaçada de leve na garota, que treme na base, e em seguida a prota manda novamente Mai buscar água para lavar seu rosto. E dessa vez a mulher traz tudo perfeitamente. Não consegui tancar a fofura de nossa deusa magnífica lavando seu rosto. Após isso, a garota vai até seu guarda-roupas e, depois de dar uma olhada nas coisas que haviam lá, transforma tudo em pétalas de flores e diz que não havia gostado de nada que viu. Não muito tempo depois, 3 figurinhas aparecem em seu quarto falando que seu Lorde estava chamando. E se você achou que a protagonista foi até o velho, você achou errado, pois nessa hora Elise fala que se o velho quiser conversar, que ele mesmo vá até ela. Nessa parte aqui, eu acabei dando umas boas risadas com as reações dos empregados ao escutarem isso. E não demorou muito para que o pai dela aparecesse todo irritado, mas o lixo humano. E a única coisa que a moça faz é dar uma risada descarada, o que não serviu muito para melhorar a situação, mas foi satisfatório de se ver. O homem, que estava bastante irritado, pergunta se a jovem não sabia respeitar os mais velhos e resolve usar sua habilidade na tentativa de intimidar Elise, que olha para ele com um olhar de desdém. E em seguida a garota se levanta e vai caminhando lentamente em direção ao velho, enquanto diz que seu pai não havia lhe ensinado nada. Nessa hora, eu até senti um arrepio com essa cena. E cá entre nós, meus amigos, a arte desse manhwa é impecável. Com isso, acabamos descobrindo um pouco mais sobre o passado da protagonista, que nasceu com o custo da vida de sua mãe, e como seu pai havia se casado por amor, o velho não perdoou a jovem criança. E anos mais tarde se casou novamente com uma mulher que parecia muito sua falecida esposa. E assim, Elise cresceu recebendo o desprezo de seu pai, enquanto via ele dar carinho à filha de sua outra mulher. De volta ao X1 entre pai e filha, nossa waifu continua falando com o velho com um tom de superioridade e caminha até a janela de seu quarto e depois de perguntar se ela seria castigada enquanto lembra as coisas que ele fez nas suas últimas vidas. Nessa hora aqui, eu não consegui tancar as coisas que a garota lembrou. Em seguida, a moça pula da janela e quando o velho vai checar o que havia acontecido, se depara com nossa deusa magnífica deitada em um mar de flores, enquanto pensava na reação que teve em sua primeira vida ao despertar seus poderes. O deboche aqui foi insano. A garota segue imaginando sua primeira vida e acabamos descobrindo que quando despertou, a coitada acabou recebendo ainda mais desprezo dos dois e foi obrigada a usar seus poderes para parecer que Ricardo havia conseguido despertar o florescer. E ainda não satisfeito com isso tudo, o inseto ainda saiu procurando uma forma de passar os poderes da garota para o irmão dela. Então, uma bela noite, o lixo humano chegou bêbado em casa e quando a coitada foi tentar ajudar, o homem a empurra e ela acaba caindo da escada enquanto via seu irmão apenas olhando em vez de salvá-la. E assim foi sua primeira morte. Com uma família dessas, eu me mudaria o mais rápido possível para longe e tocaria fogo em tudo. Enquanto isso, os rumores de Elise ter despertado os poderes da família no lugar de Ricardo se espalham pelo reino, chegando aos ouvidos de um figurante que detém a autoridade do inverno. Não sei porquê, mas não fui com a cara desse maluco. Deve ser um lixo humano também. E após o incidente da janela, as coisas tomaram um rumo diferente na casa de nossa waifu. Então, um belo dia, enquanto ela aproveitava para descansar no jardim, Gabriele vai até a garota e tenta forçar uma conversa. Mas nessa hora, Elise relembra de algo que essa cobra havia feito com ela e usa seus poderes para pendurar Gabriele de ponta cabeça. Foi até engraçado de ver a reação da garota e das empregadas nessa hora. Eu vou cair! O que tá acontecendo aqui, velho? Então, do nada, surge o noivo da lourinha, que por coincidência era o figurante de cabelo branco. Chris se aproxima de Elise e tenta cheirar o cabelo de nossa waifu, que se levanta após dar um tapa na mão do desavisado e vai embora. E o figurante, que ainda não tinha entendido o recado, tenta ir atrás, mas a garota ergue um muro de flores e some.
Com isso, acabamos descobrindo que Chris, assim como eu desconfiava, era um lixo humano também, pois ele mesmo diz que não precisava mais de Gabrielle, já que havia encontrado uma nova joia. Minha intuição não falha, nem é iludido o coitado. E enquanto caminhava em direção a seu quarto, a moça acaba relembrando que em uma de suas vidas ela havia se envolvido com Chris, já que era ingênua e estava desesperada atrás de carinho. E o lixo, que estava apenas atrás de seu poder, se aproveitou disso. Já em seu quarto, Elise tenta aproveitar um pouco de sossego, mas Ricardo aparece extremamente irritado com o que ela tinha feito com Gabrielle. Mas como nossa Aifu estava com o modo sádico ativado, resolve brincar um pouco com o garoto, que fica ainda mais nervoso. Então Elise resolve mostrar como realmente seria um ataque seu caso quisesse machucar alguém, e quase manda Ricardo para o pós-vida, que por pouco não se molhou de medo. A cara do figurante nessa hora foi a melhor coisa que eu já vi. Mas quando a ficha realmente caiu para Ricardo, foi quando o garoto entendeu que não deve mexer com a protagonista. Mais tarde, quando todos descobriram o que tinha acontecido, o velho tem a brilhante ideia de levantar um muro com sua habilidade meia-boca, com a intenção de prender nossa Aifu. Mas as coisas logo ficam engraçadas quando Gabrielle começa a dar chilique por causa de um vestido, e o homem, que já estava com os nervos à flor da pele, dá um sermão na garota e a chama de imatura. Enquanto isso, Elise, que estava do outro lado, olha para aquela palhaçada e pergunta para a empregada que dia seria o baile, e vai dormir logo em seguida, deixando Mai de boca aberta com a falta de interesse e preocupação da senhorita. E eu acho que essa aí logo vai desistir de entender nossa Aifu. 3 dias após esse acontecimento, Mai, a empregada, estava feliz da vida, já que praticamente não precisava fazer quase nada e passava seus dias aproveitando a folga. Baiano é fogo, viu? Então, em uma certa manhã, enquanto levava um pouco de comida a Elise, a mulher só encontra o lugar vazio, já que a protagonista tinha andado no pé, escapando pela janela. E em algum lugar da cidade, a moça estava pulando pelos telhados de pijama, o que me faz pensar no quão resistentes são essas telhas. Não muito tempo depois, nossa deusa magnífica entra em uma casa onde ela derrota um grande número de figurantes armados como se não fosse nada, e vai até o porão do lugar. Lá, Elise encontra um pobre garoto machucado que, ao ver a protagonista, pergunta se ela seria a ceifadora e pede para que a moça tire sua vida. Nessa hora, nossa Aifu conversa com a pobre criança e explica quem ela seria, e o garoto parece ficar mais calmo e acaba chorando de alegria, já que poderia voltar para sua família. Com isso, acabamos descobrindo que esse menino era possivelmente de uma das grandes famílias, já que seu sangue virava rubi e suas lágrimas uma pérola que Elise recolhe e engole para ampliar seus poderes. Não muito tempo depois, a garota pega o menino em seus braços e, quando estava prestes a sair do lugar, um homem de cabelos negros aparece e pede para Elise entregar a criança. Como vimos anteriormente, nossa Aifu acabou se metendo em alguns probleminhas. Mas que casinha fuleira! Aqui tem coragem. Sua capeta! E morreu. E quando finalmente achamos que tudo terminaria bem, aparece um homem misterioso pedindo que Elise entregue a criança. Os dois acabam conversando e a senhorita dá um sorriso bastante interessante, enquanto diz que não poderia confiar no figurante. Nessa hora, o homem se apresenta como alguém de uma das grandes famílias. Mas, como já era de se esperar, Lizzie não confia em Axion e desaparece após usar sua habilidade, deixando apenas pétalas de flores para trás, junto com um homem que faz a mesma coisa não muito tempo depois. Tão de hack esses dois. Enquanto isso, o baile acontecia e os dois lixos acabam se encontrando e batendo um papo. Mas o diálogo acaba tomando um rumo diferente quando Chris comenta que queria encerrar seu noivado com Gabrielle. E só pela cara do pai da protagonista, o velho não curtiu muito essa história não. Mas não vou mentir que ver a cara desse figurante assim foi muito satisfatório. Mas aí eu lembro que o outro homem é um lixo humano também. Só que fica evidente que o real motivo do velho ficar tão irritado é pelo fato de Chris falar sobre o que havia visto da última vez que visitou sua mansão. Nessa hora, o homem tenta inventar uma desculpa esfarrapada que aquilo tudo não passava de uma brincadeira e que aquele poder era de Ricardo.
e não de nossa deusa magnífica. Mas como você já deve ter imaginado, Chris não acreditou e saiu. Enquanto isso, o velho fica pensando em uma forma de retirar os poderes da protagonista. Não muito tempo depois, o figurante de cabelo branco vai até a anfitriã do baile e os dois acabam conversando, mas aparece outra pessoa de uma das grandes famílias que vem mostrar cortesia à senhorita, que se despede dos dois logo em seguida. Mas então, uma grande ventania sopra no salão e nossa waifu aparece do nada com uma criança em seus braços. Nessa hora, a mulher, que fica sem entender o que estava acontecendo, reconhece o jovem como alguém de sua família depois de ver as coisas que se formavam a partir do sangue do garoto. Elise, que não estava a fim de explicar nada, entrega a criança a Violeta e simplesmente some tão rápido como chegou, deixando a situação para a mulher resolver. E após nossa waifu dar no pé, as pessoas que participavam do baile começam a conversar entre si. Axon aparece e, depois de procurar por Elise, observa a situação e percebe que a garota não estava mais ali. E cá entre nós, eu achei a parte da protagonista aparecendo perfeita. O homem se acalma e diz, enquanto olha para o pai da protagonista, que não sabia que a mudança da liderança da nova geração da casa do velho havia acontecido. E a única coisa que o pai de Lizzie conseguiu fazer foi ficar com uma cara de sapo mal amado, já que não poderia fazer absolutamente nada para resolver a situação. Complicou. E em seguida, Axon volta sua atenção à criança e fala que finalmente a joia de Calícia havia retornado. E eu nem preciso dizer que isso acabou causando um certo alvoroço. Mas o homem ainda completa comentando que o melhor presente da festa de aniversário de Violeta teria sido de Elise. E pela cara do velho lixo, as coisas vão ficar bastante barulhentas para a protagonista. Já em sua casa, o Duque entra desesperado enquanto vai em direção a Elise, que estava na maior plenitude do mundo, enquanto aproveitava sua refeição. Só que isso acaba interrompido pelo lixo humano que entra no local, dando um monte de chilique. Mas eu não consegui tancar a reação da protagonista nessa hora. Elise, que não deu a mínima para a conversa de seu pai, diz que foi até a festa apenas entregar o presente de Violeta. Mas não satisfeito com o que ouviu, o maluco ativa sua habilidade em direção à garota, que não pareceu se importar muito. Queria eu ter a plenitude dessa mulher. Em seguida, nossa deusa magnífica ativa seu hack avassalador, que suprime completamente seu pai, enquanto dá uma risadinha maléfica. Com isso, acabamos descobrindo que aquela pérola que a garota engoliu possuía certos efeitos interessantes, já que além de ampliar os poderes de quem engolisse, poderia também absorver as habilidades de um certo indivíduo e tornar sua. E enquanto o figurante estava no chão, sem entender o que estava acontecendo, Elise caminha lentamente em sua direção, enquanto fala que agora o antigo líder da família iria entregar a marca da liderança e comenta que, assim como no passado, a marca iria aparecer naquele que tinha o maior poder da geração atual. E como já era de se esperar, a jovem começa a brilhar e uma marca bastante linda aparece. A cara do pai dela foi a melhor parte aqui. Lizzie, que agora era a nova dona do lugar, não pensa duas vezes antes de falar que iria deixar os vermes viverem ali ainda, desde que não entrassem em seu caminho. E Ricardo, que parece não possuir muita inteligência, tenta pagar de machão, mas no final acaba colocado em seu devido lugar quando Elise fala que se eles não gostarem de como as coisas seriam de agora em diante, poderiam ir embora se tivessem coragem. E é claro que eles não têm. Complicou. E em seguida, a garota sai do local. Nessa parte aqui, eu dei umas boas risadas com a cara da lourinha, imaginando o que deveria fazer de agora em diante. Complicou. No mínimo, a primeira coisa que tu deveria fazer é começar a rezar. Naquela mesma noite, Axon acaba tendo um sonho bastante sinistro com uma mulher misteriosa que lembrava muito a protagonista, só que um pouco mais sádica. Após acordar assustado, o homem se encontra com um figurante e os dois acabam conversando sobre o que ele sonhou. De volta a Elise, a jovem estava passando mal enquanto lembrava de uma de suas vidas. Então, acabamos descobrindo que
em um de seus regressos, a garota mandou todo mundo de Americanas, mas no final foi impedida por Axiom. E provavelmente esse foi o sonho que ele teve. Senti até um arrepio com esse olhar sinistro no final. Na manhã seguinte, a senhorita aproveitava seu chá e acaba falando que iria sair para fazer algumas comprinhas, o que por algum motivo deixa a empregada bastante feliz. Não muito tempo depois, Gabriele aparece querendo se enturmar com Elise, que resolve entrar na brincadeira também. E a Falciane já começa querendo mandar na empregada da garota. Meu amigo, essa Gabriele é mais falsa que nota de R$15. Ao mesmo tempo, Violeta e Axiom aproveitavam juntos um chazinho. A mulher pergunta quando o homem iria ao encontro de Elise, já que a moça estava a fim de agradecer pelo que a senhorita havia feito. Mas as coisas logo ficam engraçadas quando percebemos que Axiom também queria fazer o mesmo. E o papo entre os dois se torna inusitado. Ao longo do diálogo, descobrimos que a criança ainda não havia acordado e a mulher estava bastante preocupada com a situação. Mas Axiom disse que havia conseguido rastrear todas as gemas que foram feitas com o sangue do garoto, o que acalma um pouco mais Violeta. Nessa conversa também descobrimos que a criança é o único filho da irmã dela. E pela forma que a moça falou, eu cheguei à conclusão que Violeta amava muito sua irmã. Não muito tempo depois, a mulher comenta que seria melhor o homem não se envolver com a protagonista caso não quisesse se machucar, pois ela havia visto uma visão sinistra com sua habilidade. Mas, como você já deve ter imaginado, isso apenas serviu para deixar Axiom ainda mais interessado em Elise. E após falar que iria no próximo dia à casa de Lizzie, um figurante entra no local eufórico já que a criança tinha acordado, mas pelo jeito havia um pequeno probleminha. Ih, rapaz. No local onde ele estava, as coisas ficam tensas já que o menino consegue enxergar se as pessoas estariam mentindo ou não. E digamos que a chegada de Violeta não melhorou muitas coisas, já que por algum motivo ele não conseguia enxergar nada em suas palavras. No meio da confusão, o lourinho acaba lembrando da conversa que teve com Elise e deseja vê-la. Fora do quarto, Violeta tenta entrar em contato com Elise, mas infelizmente a senhorita não estava disponível no momento. Nessa hora, o primo de Violeta aparece e vai até a criança e diz que iria levá-la até sua salvadora. Não sei não, hein? Muito suspeito esse primo aí. E com isso, o clima dá uma pesada e os dois têm uma pequena discussão que eu tenho certeza que deixou a pobre criança ainda mais assustada. Mas logo as coisas ficam interessantes, pois o homem é taxado pela mulher como um cão dos anciões da família. Axiom entra em cena e diz para o garoto que iria levá-lo até onde Elise estava. E após jurar por seu nome, o menino deixa que o homem o pegue no colo, pois sabia que ele estava falando a verdade. Com isso, o grupo inusitado sai atrás de nossa deusa magnífica após mandarem uma carta avisando sua visita. Enquanto isso, algumas senhoritas que tinham bastante tempo, já que não faziam nada da vida, se reuniam para falar mal das pessoas. Então, do nada, Elise surge no local em um turbilhão de flores. Em seguida, fala que não pretendia causar nenhuma confusão e iria reembolsar qualquer dano. Não tem como, essa mulher é muito fofa. Em seguida, Lizzie, que era a cara da riqueza, simplesmente pede para a funcionária mandar todos os itens do catálogo para sua casa. Queria eu ser rica assim também. Não muito tempo depois, nossa digníssima gata vai até um lugar que era mantido pelas 4 grandes famílias junto com os outros nobres, já que tinha uma grande importância para eles, pois foi o local que o rei, que era um semideus, construiu. A garota caminha pelo corredor enquanto descobrimos que cada porta ali levaria para uma sala diferente. E havia uma específica que nossa Aifu não tinha boas lembranças. Não muito tempo depois, Elise chega até uma linda porta branca que ela não consegue passar sozinha, já que precisava ter mais uma pessoa das 4 famílias com ela. Mas, como já sabemos, a garota não confia em ninguém. Nessa hora, Lizzie retira uma gema feita pela criança lá e tenta usá-la como substituta. E obviamente não deu certo, mas nos proporcionou uma reação bastante fofa. Ao mesmo tempo, o lixo humano de Chris aparece no local e ao ver a senhorita tenta se aproximar para conversar.
E após perceber que Elise estava apenas de pijama, Chris retira parte de sua roupa e tenta cobrir nossa waifu, enquanto diz que o clima estava muito frio e ela poderia pegar um resfriado. Esse figurante tá muito espertinho. Mas para o desespero dele e a alegria nossa, Elise não pensa duas vezes antes de atirar a roupa no chão e em seguida se aproxima bruscamente do homem e, olhando nos olhos dele, fala que não queria se casar com o figurante. Eu amo essa mulher. Com isso, acabamos descobrindo um pouco mais sobre uma das vidas de nossa waifu, que foi quando se envolveu com esse lixo humano, que não muito tempo depois de se juntarem, o homem começou a tratá-la mal. Então, uma bela noite, Elise descobriu que o propósito do verme era ter uma criança que poderia possuir os poderes das duas famílias. E é claro que ele falou isso tudo sabendo que a garota estava escutando. Meu amigo, agora eu sinto ainda mais nojo e ódio desse maluco. De volta ao encontro indesejado, o lixo humano tem a cara de pau de dizer que gostava de nossa waifu e não pensa nem um segundo antes de falar que o odiava, e também diz para ele não perder seu tempo seguindo ela. E some usando seu poder. Após dizer o que queria para o lixo humano, de cabelo branco, Elise some do lugar com seu poder e podemos ver outra pequena parte da vida que nossa waifu acabou se envolvendo com Chris. Então, um belo dia, enquanto ela se arrependia de sua decisão, Lizzie, que ainda tinha esperança em sua família, recebe uma carta de seu irmão Ricardo e escolhe fugir de seu casamento, na esperança que as coisas sejam melhores do outro lado. Mas, infelizmente, sabemos que esse não é o caso. No meio do caminho, uma batalha acontece e com isso, os monstros aparecem para aproveitar o banquete. Nesse momento, Elise, que já estava abalada, perde o controle dos próprios poderes e acaba encontrando seu fim no fundo de uma floresta fria. Mas antes de ir de Americanas, a garota ainda conseguiu ver o figurante lixo, que na minha opinião, tornou essa partida ainda pior. O mais triste é que a única vez que nossa waifu foi feliz, tudo era uma grande mentira. Nunca nem vi. De volta ao presente, o figurante fica pensando no que acabou de acontecer e pela cara, o coitado não possui cérebro. Não tô lembrado não. Já em sua casa, ele se descobre que ela tem visitas e, para o desespero da coitada da Mai, a garota vai de pijama encontrar as pessoas. Nossa waifu ainda vai dar um treco na empregada. Após entrar no salão, a senhorita percebe que quem estava à sua espera era Violeta junto com Axion e o primo figurante. Mas antes que pudesse pensar em qualquer coisa, o garoto pula nos braços de Lizzie e nessa hora, Violeta pede desculpas pelo encontro inesperado e explica que o menino queria vê-la. Ao mesmo tempo, o primo figurante pede que Elise converse com o jovem para que ele possa entender a situação. Mas eu gostei mesmo foi da reação de todos ao descobrir que era a protagonista que mandava ali agora. Eu sou mais forte, mais esperto, eu sou melhor. Com isso, acabamos descobrindo um pouco mais sobre a história em volta dessa pobre criança, que sofreu bastante. 11 anos atrás, a irmã de Violeta se casou com um homem que não podia e foi banida de sua família e sumiu. Com isso, Violeta se aproxima do garoto e diz que agora faria de tudo para dar uma vida feliz a ele, enquanto apresentava um pingente com a foto de sua irmã. Mas aparentemente, a criança perdeu as memórias. Ao ouvir isso, o lourinho sussurra no ouvido de Nossa Senhorita se ela ainda lembrava da promessa. E se você estiver perdido, isso aqui aconteceu no dia que os dois se encontraram e nessa ocasião o garoto pediu para Elise mandar ele jogar no Vasco, mas a garota falou que o levaria para um lugar melhor e com isso poderia ser feliz. Mas se mesmo assim não conseguisse, ela iria ceifar sua vida. Após ouvir o que Elise havia falado, Margals começa a chorar enquanto faz uma cara bastante fofa. Mas a cara do figurante e de Violeta foi de desespero nessa hora, porque como já sabemos, quando o lourinho chora, uma pérola cheia de hack acaba caindo. E aparentemente, isso é um segredo que a família dele guarda profundamente. Nessa hora, Axion, que eu acho que já sabia disso, recolhe a pérola e pergunta como a protagonista sabia onde a criança estava, já que no dia que os dois se encontraram no esconderijo dos figurantes, Elise parecia já saber
o nome de Margalx. Nessa hora, Lizzie fica em silêncio, mas após Violeta dizer que também estava curiosa, nossa Aifu fala que assim como eles, ela havia escutado algo sobre a criança. Com isso, o primo figurante pergunta se a família da garota estava em posse de alguma joia, mas Elise diz que além dela, ninguém tinha entrado em contato com o lourinho. E com o clima ainda meio estranho, Violeta recolhe a pérola que Axon tinha e diz que a família dela sempre paga suas dívidas e não importava como Elise descobriu sobre o garoto, o fato dela ter salvo o jovem era imutável. Com isso, Violeta pergunta se tinha alguma coisa que os Calícia poderiam fazer para demonstrar gratidão. Ao ouvir isso, nossa gata faz uma cara séria enquanto diz que existe algo que eles poderiam fazer por ela. Após isso, a garota fala que gostaria da ajuda deles para abrir a porta branca lá que ela foi na última vez. Mas o engraçado mesmo foi ver a reação de todos agora que a ficha caiu e a protagonista é a líder de sua família. Após isso, acabamos descobrindo que esse pedido poderia ser um pouco difícil de atender, já que o líder da família Calícia estava com um pé na cidade dos figurantes. Ao mesmo tempo, a Axion se propõe a ajudar Elise com esse pedido. Não muito tempo depois, Lizzie caminhava pelo corredor e acaba se encontrando com Gabriele, que não para de falar nem por um segundo. Ou mulher chata. I am 30, 1 better than 2 better than 3 better than 4 better than 5 better than 2 better than 6 better than 7 better than 38. Mais à frente, Elise pergunta como estava seu velho, então Mai diz que ele ainda não tinha saído de seu quarto. O choque foi tão grande que o pai da protagonista está sem entender o que aconteceu até agora. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Mas logo as coisas ficam engraçadas quando a protagonista pergunta por Ricardo e antes que Mai responda, a intrometida responde no lugar. Nessa hora aqui, eu fiquei imaginando que a qualquer momento a empregada vai sair no braço com Gabriele. Após isso, Elise manda Mai enviar algumas cartas para as 4 grandes famílias, avisando que o chefe dos Inoades havia mudado. Agora sim, as coisas vão ficar interessantes. E ao ver um certo trecho da infância de Elise, podemos perceber que a garota, quando era mais jovem, tinha uma quedinha por Axion. Mais tarde, o dia da promessa entre os dois chega e nossa dignidade cósmica se encontra com Axion no local construído pelo rei semideus. Nesse momento, a garota tem uma pequena lembrança de uma de suas vidas. Então, não muito tempo depois, o homem comenta sobre um odor de perigo que a protagonista exalava. Mas eu não consegui tancar a reação fofa que a moça teve quando ele falou sobre isso. Os dois acabam conversando enquanto caminham até a Porta Branca. Chegando lá, Axion pede para Elise segurar sua mão e nessa hora, o lixo humano de cabelo branco aparece e vê os dois de mão dadas e tenta puxar assunto, mas acaba ignorado completamente enquanto a porta se fecha. Só que a melhor coisa aqui foi ver a cara do figurante depois disso. Ela saiu e não voltou. E após andarem e conversarem por um tempo, o futuro casal chega a uma construção de aparência exuberante e descobrimos que Elise estava ali para encontrar uma forma de partir dessa para melhor, sem voltar no tempo. Mas para entendermos melhor sobre como ela ficou sabendo sobre isso, voltaremos à 7ª vida da protagonista, que foi nesse momento que o Lourinho contou para a moça sobre esse local misterioso que poderia ter o que ela estava procurando. Mas infelizmente, depois desse encontro, os dois acabaram perdendo suas vidas. E enquanto isso, na floresta das 4 estações, a protagonista agradece pela ajuda e o homem diz que iria levá-la até onde estava os livros antigos. E enquanto ia até lá, Elise se depara com o local de descanso do rei e uma escritura interessante chama sua atenção. Mas Axion diz que aquilo provavelmente era apenas uma lenda. E os dois vão até a biblioteca do local. Lá ele explica à garota que cada registro familiar estava em uma sala com o brasão de sua respectiva família. E apenas eles poderiam entrar. Não muito tempo depois, Elise descobre que uma certa cerimônia poderia ser feita diante do túmulo do rei. Mas ela logo descobre também que nem todos os registros são interessantes. Não consegui tancar essa parte aqui não. A protagonista achou o diário de uma mulher maluca. Depois disso, a moça encontra uma passagem em outro registro sobre um cálice dourado que foi usado pelo semideus em uma cerimônia. Após um tempo, Elise decide sair do local em que estava
e do lado de fora, a garota observa uma das portas que não poderia entrar e tenta usar seu poder para forçar sua passagem, mas antes que as coisas ficassem fora do controle, Axiom aparece e impede Lizzie de voltar no tempo porque provavelmente ela iria de Americanas se continuasse com sua teimosia. E como já era de se esperar, o homem fala que ela iria se machucar caso continuasse e ainda completa comentando que sabia disso por experiência própria, já que quando era mais jovem tentou fazer o mesmo e ignorou seu companheiro que tentou impedi-lo. E depois de ouvir isso, Elise fica curiosa e pergunta quem era a pessoa que foi mais ele e descobrimos que tinha sido o pai dela. Ao escutar isso, a protagonista dá um sorriso que deixaria qualquer um apaixonado e não foi diferente para Axiom, que eu acho que provavelmente se apaixonou dessa vez. Depois disso, ela volta para seu modo sem expressão e os dois voltam para o início juntos. E enquanto passava pelo túmulo do rei, Elise lembra da frase que havia escrita no lugar e em seguida se aproxima e retira uma pequena mecha de seu cabelo e após isso faz um pequeno corte em sua mão na expectativa que algo acontecesse. Mas inesperadamente, aquela cena deixou Axiom bastante preocupado e o homem rapidamente enrola a mão da garota com sua gravata. Então ele pergunta o que Elise estava tentando fazer, mas ela respondeu que estava apenas curiosa e o clima fica bastante estranho. Do lado de fora da Porta Branca, Axiom pergunta se os dois já não haviam se encontrado outra vez a sós na floresta das 4 estações. Nessa hora, a protagonista faz uma cara de desespero, pois provavelmente pensou que talvez Axiom tivesse lembranças de sua vida passada, quando nossa Aifu meteu o louco e mandou todos para a cidade dos figurantes. Nunca nem vi. Mas não demorou muito para que ela se acalmasse e negasse esse encontro e sumisse após agradecer por ele ter ajudado ela com essa visitinha, deixando o homem com uma dúvida se realmente isso foi um engano. Até eu fiquei imaginando como ele tem quase certeza de ter acontecido algo que não viveu nessa vida. De volta à sua casa, Elise acaba se perdendo em pensamentos com o que aconteceu e Mai dá um chilique após ver o machucado que a garota tinha em sua mão. E enquanto pensava que aquilo estava doendo um pouquinho, nossa Aifu relembra de sua terceira vida que foi bastante triste, já que foi nessa que o pai lixo dela conseguiu encontrar uma forma de passar os poderes dela para Ricardo. Um belo dia, o homem apareceu com uma caixa de remédios que lembravam joias e diz para Elise engolir elas todos os dias. E como a protagonista queria o amor de sua família, ela aceitou isso numa boa, mas com o passar dos dias, a pobre e inocente garota adoeceu e ficou de cama. E mesmo sofrendo silenciosamente, o velho ainda obrigava a coitada a tomar os remédios que estavam tirando sua vida. Mas seus poderes se recusavam a abandoná-la e foi assim que Elise encontrou seu fim em sua terceira vida em uma cama enquanto sofria silenciosamente. Não consegui tancar essa parte que não, foi muito pesado. À noite, o pai do figurante de cabelo branco dá um chilique após receber a carta avisando que agora Elise era a líder da família. E com isso, os planos dele de conseguir o poder da família de Lizzie foi arruinado. E Chris ainda resolve tirar sarro da cara do homem que não ficou nem um pouquinho contente com isso. Meu amigo, essa família só tem lixo. Mas foi engraçado de ver uma briga de figurinhas. Não vejo a hora de nossa Aifu acabar com essas pessoas aí. Após esse diálogo civilizado, o figurante sai e conversa com seu irmão e nessa hora, Gabriele aparece, mas é ignorada completamente pelo homem que vai embora. E no processo, a garota acaba se machucando e o irmão mais novo do figurante pega a moça em seus braços e a leva até outro lugar. Será? Essa garota não tem a menor noção mesmo não. Enquanto isso, Chris fica em seu escritório, pensando em um plano para se aproximar de Elise. A protagonista ainda vai acabar dando uma bicuda nesse figurante chato. E enquanto o figurante procurava uma forma inovadora de apanhar da protagonista, Elise recebe a notícia que alguns extras haviam aparecido para encontrá-la. E só pelo sorriso dela, ao ouvir isso, eu tenho certeza que as coisas serão interessantes. Com isso, a garota pede para que seu mordomo os deixe entrar. E sem a menor noção do perigo, os visitantes indesejados já entram no lugar fazendo um monte de barulho.
E como você já deve ter imaginado, não demorou muito para que o grupo começasse a mostrar suas garras. Mas Elise não pareceu se importar muito e continuou seu trabalho, enquanto os figurantes tentavam bajular a moça. Não muito tempo depois, Liz é informada que outro personagem descartável havia chegado, e nesse momento, acabamos descobrindo que essas pessoas não têm a menor noção de quem realmente manda nesse lugar. O homem comenta que seria falta de cortesia se encontrar com outra pessoa, já que, segundo ele, a protagonista estaria em uma reunião importante. Olha a audácia desse maluco. E eu nem preciso dizer que nossa Haifu perdeu a paciência com esse comentário e disse que realmente não acreditava na cara de pau de certas pessoas, já que os figurantes haviam aparecido e entrado ali sem serem convidados. E ainda completa dizendo que se quisessem ir embora, poderiam ir. É, meu amigo, você poderia ter dormido sem essa. Após ouvir isso, o grupo começa a fazer um pequeno alvoroço no lugar, mas eles comentam que eles estariam mais do que convidados a testar se suas palavras eram vazias ou não. Não muito tempo depois, o outro visitante aparece no local e pede desculpas por interromper esse momento agradável. Nessa hora, acabamos descobrindo que Norton foi uma das poucas pessoas que trataram a protagonista bem. Já estou começando a gostar desse figurante. Norton, que não sabia que Elise era a nova líder de sua família, a parabeniza por ter despertado Florescer e se tornado a nova sucessora de seu pai. Após esse momento estranho, Lizzie se levanta de sua cadeira, enquanto diz que o homem estava no local certo, já que era ela quem mandava ali. Em seguida, eles escrevem um papel e nomeia Norton seu representante temporário. E a cara dos figurantes nessa hora foi a melhor coisa. Ao ouvir isso, Norton se ajoelha rapidamente, enquanto saúda a nova rainha da primavera. E ainda confuso com o que estava acontecendo, o cara pergunta o porquê da Prota ter dado um cargo tão importante a alguém igual ele. Não sei. E como Elise não tem um dia de paz, os figurantes voltam a reclamar sobre a decisão de nossa Haifu, que, como você já deve ter imaginado, usa seu poder para ensinar uma lição ao grupo, e após carinhosamente os expulsar do lugar, ela pede para o mordomo avisar que não haveria uma segunda chance para eles. Fique imaginando o que deve ter passado na cabeça desses extras nessa hora. Me ajuda aqui, pô. Porra, não faço mais amizade com vocês, não. Socorro! Eu tive quase certeza que ela iria mandar todos irem de Americanas nessa parte aqui. Após esse acontecimento um tanto inusitado, Elise volta a conversar com Norton, enquanto imagina que seria melhor deixar alguém cuidando das coisas para que pessoas irritantes não voltassem a aparecer. Nunca nem vi. E com o desenrolar do diálogo, o homem diz que faria de tudo para ajudar a moça, mas eu não consegui tancar a reação da protagonista ao ouvir isso. Ao mesmo tempo, o velho da garota sai de seu quarto e, quando descobre que nossa Haifu havia se encontrado com Norton, começa a dar chilique. Aparentemente, alguém não entendeu seu lugar. O homem força sua passagem e entra na sala enquanto grita o nome de Liz. Mas, para a surpresa do figurante e a nossa, ele se depara com a garota tomando um chazinho com Axel. Até eu fiquei sem entender nada aqui. Com isso, acabamos descobrindo que antes de ir até a casa de Elise, Axion estava conversando com sua mãe sobre os acontecimentos mais recentes. E, na minha opinião, a mãe do garoto é bastante gata. No meio disso, a mulher comenta que os anciãos da família queriam casar ele com a protagonista. Mas logo o diálogo se torna engraçado e eu quase me acabo de rir nessa hora. Não muito tempo depois, a senhorita deixa o local e Axion fica pensando na expressão que Elise fez da última vez. E esses foram os acontecimentos que o levaram à casa da senhorita. E para tentar justificar sua visita repentina, o garoto diz que estava por perto, resolvendo algumas coisas e decidiu ir até lá. Será? E é claro que essa desculpa não convenceu muito Lizzie, que fica olhando para ele. Mas a melhor coisa aqui foi ver Mai tentando escutar a conversa dos dois. E do nada, Axion simplesmente fala que ficou ansioso sem perceber e quis se encontrar com Elise, que escuta isso sem fazer nenhuma expressão. Enquanto isso, Mai começa a achar que o maluco estava apaixonado pela protagonista, e eu também acho mesmo. E com um clima ainda meio estranho, pelo comentário, os dois voltam a conversar e acabam marcando um novo encontro.
Então Axion percebe que o machucado na mão de nossa deusa magnífica ainda não tinha sarado e pergunta se tudo estava bem. E novamente volta a fazer comentários sem pensar e fala que não sabia o porquê, mas desejava se envolver com Elise. E foi nessa hora que o lixo humano apareceu para atrapalhar esse momento agradável e ao mesmo tempo estranho. Eu fiquei imaginando a empregada dando uma voadora no lixo por ele ter atrapalhado o diálogo. Com isso, Axion não perdeu tempo antes de brincar um pouquinho com o figurante, o chamando de antigo líder da família, e pedindo para ele sair dali, já que estava atrapalhando a reunião dos dois. E eu achei que o lixo iria negar, mas inesperadamente foi embora enquanto fazia uma careta. Em seguida, Axion pede desculpas, mas Lizzie fala que estaria tudo bem e que essa foi uma cena bastante satisfatória de se ver. Mais tarde, Elise vai até a família Calice se encontrar com René, a atual líder. As duas acabam conversando, então o lourinho aparece e fica bastante feliz em encontrar sua salvadora. Com isso, a velha convida Elise para se sentar, já que aparentemente o diálogo entre elas iria demorar um pouco. De volta à conversa, acabamos descobrindo que a mulher estava interessada nos acontecimentos recentes e preocupada já que não pôde dar a Elise uma recompensa apropriada. Mas como já era de se esperar, nossa Aifu disse que não desejava mais nada, pois a única coisa que queria era a ajuda para entrar na Floresta das 4 Estações. E quando estava prestes a ir embora, Margalx se aproxima da garota e diz que não havia contado a ninguém. No começo, Lizzie fica sem entender, mas logo ela associa isso ao fato dela ter comido uma pérola lá no começo da obra. Mas não parou por aí. O lourinho comenta que também daria a ela seus rubis caso quisesse, mas Elise fala que apenas seus sentimentos eram o suficiente para ela. Esses dois são muito fofos. Ao sair do local, nossa Aifu se encontra com Violeta, que acompanha a protagonista enquanto conversam. Não muito tempo depois, Violeta fica com vontade de perguntar o motivo da garota a ter chamado de uma forma tão amigável no dia do baile, já que aquela foi a primeira vez que as duas se encontraram. Mas, depois de pensar um pouco sobre isso, desiste e fala que desejava se tornar mais próxima de Lizzie e pede para que ela a chame pelo nome. Mas antes que as coisas ficassem interessantes, o primo figurante aparece para atrapalhar a conversa e cumprimenta Elise. Mas não demorou muito para que essas víboras começassem a soltar seu veneno. Então Elise, que não tem paciência para a figurante, diz que precisaria sair, já que teria outro compromisso. E o extra ainda tem a cara de pau de tentar impedir isso. Eu acho que alguém quer ir de Americanas. Após isso, a garota se despede de Violeta, que faz uma expressão interessante após um comentário de Liz. De volta à sua residência, nossa Aifu acaba descobrindo que o Santo Graal, que era usado na cerimônia dos Inoades, havia sumido. O nome da família da protagonista parece uma marca de perfume. Com isso, acabamos descobrindo que esse item foi dado pelo rei semideus e, por isso, tinha um grande significado para eles. E após conversar com o mordomo, Elise já chega à conclusão de quem seria o culpado e vai até o quarto de seu pai, que estava bem tranquilo, enquanto a empregada o alimentava. Nossa Aifu entra no local sem dizer nada e mesmo com o lixo humano tentando expulsar a jovem, ela não dá a mínima e vai até o quarto secreto que havia no lugar, deixando seu pai de boca aberta, já que, segundo ele, ninguém sabia sobre isso. Nessa hora, acabamos descobrindo que esse, na verdade, foi o local que a protagonista ficou presa em uma de suas vidas passadas. Elise entra na pequena sala e abre uma caixinha que estava no chão e, para a surpresa de ninguém, o Santo Graal estava dentro. Percebendo que não havia mais nada que pudesse fazer, o homem começa a gritar, dizendo que a posição de líder dos Inoades era dele. Não muito tempo depois, Lizzie se aproxima do velho e diz que tudo ali era dela e sai como se nada tivesse acontecido. No meio do caminho, a garota tenta usar seu poder no objeto para ver se algo aconteceria, mas infelizmente não ocorreu nada. Mais à frente, nossa digníssima gata se depara com Norton, que apresenta seu filho e diz que quando não conseguir vir, o mandaria no lugar. O garoto, meio suspeito, olha para a protagonista e pergunta se ela havia usado o poder sagrado recentemente. Com isso, acabamos descobrindo que o poder da garota possui um cheiro que deixa as pessoas desconfortáveis
E isso faz Lizzie lembrar das palavras de Axon quando ele comenta como a senhorita exalava uma sensação de perigo. Mais tarde, nossa dignidade cósmica aproveita seu descanso merecido, então Mai aparece com a gravata que Axon usou para enrolar no machucado da jovem e pergunta o que fazer com aquilo. Nesse momento, Lizzie resolve acabar com os sonhos da coitada, dizendo que os dois não possuíam esse tipo de relacionamento que ela estava pensando, e a manda guardar aquilo por enquanto. Enquanto isso, o primo figurante se encontrava com mais 2 extras para falar algumas coisas aos dois e sai logo em seguida. E em outro lugar, o homem pega uma carta enquanto imagina como usar os acontecimentos recentes a seu favor. E para a surpresa de 0 pessoas, o figurante é um lixo humano também. Não muito tempo depois, Violeta se encontra com sua amiga, que veio visitá-la, e pela reação das garotas, aparentemente são boas amigas. Nesse momento, Violeta comenta sobre Lizzie e como gostaria que as duas se tornassem amigas. Ao mesmo tempo, Ricardo se encontrava com um grupo de personagens descartáveis e o que era para ser um encontro amigável se torna uma reunião para humilhar o irmão de Elise por ele não ter conseguido se tornar o líder dos Inoades. Eu acho é pouco. De volta à Prota, ela recebe a notícia que Ricardo havia retornado, mas não dá muita importância já que estava lendo uma carta. Após isso, a garota pede para Mai enviar uma resposta dizendo que iria comparecer. E acabamos descobrindo que Lizzie estava pensando em começar a se mover lentamente para mudar os acontecimentos que iriam ocorrer no futuro. E em algum lugar daquele mundo, alguns figurinhas cuidavam de várias bestas com o propósito de fazer uma baguncinha. Mas para o desespero de todos que estavam envolvidos, Elise aparece no local e acaba com tudo. E depois de mandar as pessoas que estavam ali de comes e bebes, a garota diz algumas palavras de conforto às bestas e em seguida finaliza todas. E sai após botar fogo no lugar. Pouco tempo depois, Axon chega no local, mas já era tarde demais. Com isso, o homem entra para investigar, mas não havia mais nada ali. Só que inesperadamente, ele consegue sentir os traços do poder de Elise e resolve investigar mais fundo esse acontecimento para descobrir se nossa gata era associada a esse estabelecimento. Pelo amor de Deus, protagonista, dá um jeito nessa sua caatinga aí, mulher. Nunca nem vi. Após esse acontecimento, acabamos descobrindo que na quarta vida de Elise, ela contou toda a verdade para seu pai lixo, na esperança que o homem não fizesse a mesma coisa. Mas o lixo humano não só não acreditou, como também obrigou Lizzie a ingerir novamente as joias de sangue, mesmo com ela falando que aquilo causaria sua morte. Mas não satisfeito com o sofrimento da jovem, o homem começa a injetar diretamente em Lizzie o sangue dos Calícia. E esse acontecimento acabou causando ainda mais dor e desespero na garota, que se deformava como consequência desse experimento. Então, um belo dia, Ricardo apareceu em seu quarto e deu uma pequena esperança a Elise ao dizer que iria conversar com seu pai e depois voltaria para conversar com ela. Mas, como já era de se esperar de um lixo, ele não voltou e Lizzie encontrou seu fim enquanto sofria novamente em seu quarto. Com isso, nossa Aifu acaba ficando pensativa com o que havia visto. Enquanto isso, Gabriele se encontrava com um figurante e sua namorada que dá uma humilhada de leve na garota. Ao fim do dia, Ricardo vai até seu pai e o velho lixo manda o garoto ir à festa de casamento vigiar a protagonista, já que Gabriele não era de confiança. E infelizmente dessa vez eu tenho que concordar com ele. Mas a melhor coisa mesmo foi ver a cara do figurante, já que não sabia de nada mesmo sendo o suposto amigo do noivo. Já na festa, a presença de Elise acaba causando um alvoroço no local e cá entre nós, a protagonista estava extremamente gata nessa hora. Não muito tempo depois, ela se encontra com um filho de Norton que inesperadamente diz que desejava protegê-la nessa festa. Nessa hora aqui, eu quase me acabo de rir com esse figurinha corajoso. Mas para arruinar o clima, Chris aparece e tenta puxar assunto com Lizzie, que corta a intenção do figurante rapidamente. Nesse momento, os donos da festa aparecem para saudar a presença da jovem em sua comemoração. E pela cara desse figurinha, já sei que não é uma boa pessoa. Mais tarde, Axon recebe a notícia que a investigação do incidente apontavam para a família de um dos noivos e vai até lá tirar a limpo essa história sem saber que Lizzie também estava lá.
isso tem cara que vai dar uma confusão daquelas. Agora eu já não sei se o Henrique, o filho de Norton, só é realmente devoto igual o pai dele e quer se aproximar dela, ou se ele é igual aos outros. Com o desenrolar da festa, várias pessoas tentam se aproximar de Elise sem muito sucesso, então aparece Violeta junto com sua amiga, que acabam conversando um pouquinho com a garota. Mas não demorou muito e Elise vai para outro canto, deixando a mulher triste, já que desejava ficar um pouquinho mais junto com ela. Enquanto isso, o lixo fica imaginando o que fazer para se aproximar da protagonista, mas então surge o terror de Chris, que é a Gabriele, que apareceu do nada atrás dele. Os dois acabam saindo para o jardim e lá Chris informa que iria acabar com o noivado entre eles. E como você já deve ter imaginado, Gabriele tenta segurar o lixo, que olha para ela enquanto diz não está de bom humor. E para fechar a noite dos figurantes sem noção, Ricardo vai até o dono da festa e eu nem preciso dizer que ele foi humilhado pelo homem. Mas antes que as coisas ficassem ainda mais interessantes, um grande barulho ecoa por toda a área. Nessa hora, Ricardo escuta um grito que vinha do jardim que lembrou de Gabriele. E o figurante esperto aproveita para dar no pé. Corre, negada! Enquanto isso, momentos antes da baguncinha começar, Elise caminhava pelo local até encontrar uma pintura que chama sua atenção, mas então ela escuta um sino e vai até lá. E do lado de fora, Action havia acabado de chegar e a noiva da noite resolve mostrar uma criatura que estava presa em uma jaula. Mas para o desespero dos figurantes, o monstro se liberta facilmente e Chris usa seu poder para prender a criatura em um bloco de gelo. Mas como o lixo não era forte o suficiente, o monstrinho escapa e tenta atacar a Violeta, mas Action entra em ação e prende o monstro, e logo em seguida Lizzie aparece e manda ele de comes e bebes. Só que como a protagonista é bastante inteligente, ela fala que foi Action que fez aquilo. E eu quase me acabo de rir nessa hora com a expressão dela como quem não fez nada. Nunca nem vi. Passado o susto, os dois acabam conversando, então Elise se despede do homem e quando estava prestes a ir embora, Action a segura pelo braço e diz que iria aparecer no mesmo horário para eles se encontrarem na floresta das 4 estações. Enquanto isso, Chris observa a situação de longe com inveja da intimidade do futuro casal. Não muito tempo depois, Ricardo aparece extremamente preocupado, procurando por Gabriele, então o figurante fala que havia visto a garota indo embora do local, e eu achando que a mulher tinha sido jantada. Com isso, Action aparece e diz que todos acreditavam que a única Inoades na festa era a protagonista. E sem graça, Ricardo se despede e vai embora. E enquanto ia para a casa de carruagem, Lizzie fica imaginando que em suas vidas passadas, esse acontecimento terminou com Violeta cega de um olho e a outra garota com uma grande ferida em suas costas. Mas nessa mesma ocasião, acabamos descobrindo que a protagonista, em uma de suas vidas passadas, tinha um grande ódio dos Calícias, já que sofreu bastante por causa de sua habilidade de produzir joias a partir de seus fluidos corporais. E caso você esteja confuso, os remédios que ela tomava e que causaram sua morte eram feitos disso. Ainda pensativa sobre seu passado, acabamos embarcando nas lembranças da quinta vida da protagonista. Nessa nova vida, Elise tentou fugir de sua família, mas acabou sendo pega após quase ser atropelada por uma carruagem. E foi aí que ela se encontrou com Violeta pela primeira vez. Nesse momento, a garota tenta pedir socorro à mulher, mas infelizmente seu pai lixo consegue acompanhar a jovem e a arrasta novamente de volta para casa. E foi nessa época que a moça ficou sabendo sobre o compartimento secreto no quarto do velho lixo, já que ficou presa ali por um bom tempo, após sua fuga frustrada. E se não bastasse esse monte de informação, acabamos descobrindo que foi em sua quinta vida que seu envolvimento com Action começou, já que foi ele que a salvou daquele lugar escuro. Calma que isso foi de 0 a 100 muito rápido. Moça, volte aqui e conte o resto da história que eu fiquei curioso. Na manhã seguinte, Action vai até os Inoades se encontrar com nossa deusa magnífica, o que deixa Mai com altas expectativas sobre isso.
Aparentemente, a empregada faz parte do mesmo fã-clube que a gente. Já no jardim, os dois acabam conversando sobre o incidente da última noite e Lizzie pergunta se as coisas se resolveram bem. E podemos perceber que a noiva era inocente e não sabia de nada sobre a criatura bizarra que apareceu. Mas logo o clima é arruinado pela presença do pai lixo da senhorita, que veio querendo satisfação sobre os dois terem passado um longo tempo juntos na floresta das 4 estações. O maluco é muito cara de pau, não tem como. E ainda tem a audácia de exigir que os dois não passem tanto tempo juntos assim. Essa conversa pega Axel de surpresa, que fica sem reação, mas então a protagonista resolve pôr o velho no seu lugar e Elise comenta que era muito engraçado essa conversa, já que o homem nunca considerou ela sua filha. E após se levantar de seu lugar, nossa Aifu se aproxima do figurante e fala com uma expressão de ódio em seu olhar que seria melhor seu pai deixar de ser iludido, já que não teria o direito de falar assim com seu convidado. Essa cena foi imperdível, faltou só o tapa na cara do desavisado. Ao mesmo tempo, Gabriela estava em seu quarto choramingando por seu noivado ter sido cancelado. A garota não sabe a sorte que tem. E após se recusar a ver seu irmão, Ricardo vai até o jardim, onde ele vê seu velho tentando bater em Lizzie e corre para impedir. O maluco tentando bancar o bom irmão agora. Mas logo as coisas tomaram um rumo engraçado quando percebemos que foi Ricardo que tomou a bofetada, já que entrou no meio. Com isso, Diego pede desculpas e deixa o local. Não consegui tancar a cara do pai da protagonista ao perceber em quem ele bateu. Após esse acontecimento inesperado, o futuro casal caminha junto pelo jardim, nos proporcionando um momento até fofo entre os dois. E aproveitando que estavam a sós, Axel faz uma promessa usando o poder de sua linhagem que nunca iria machucá-la. E isso para mim foi uma confissão. Mas Lizzie fica toda indiferente, não julgo ela por ser assim e diz que ele iria se arrepender disso. Mais tarde, Diego, que até hoje não entendeu seu lugar, fica imaginando que talvez a protagonista esteja indo à floresta das 4 estações pelo mesmo motivo que ele. O que nos abre uma questão bastante importante do que seria essa coisa que Diego estava atrás. E depois de pensar bastante, o extra resolve confrontar Elise, que não dá a mínima para a conversa de seu pai. E ao perceber que já não tinha mais o porquê aturar esse comportamento em sua casa, Lizzie usa seu poder e autoridade para prender Diego em seu quarto, igual ele fez com a jovem. E completa falando que assim como ela, o figurante iria se acostumar com isso. E simplesmente vai embora, deixando o lixo humano extremamente irritado. Enquanto isso, em frente à entrada da floresta das 4 estações, Axel conversa com seu subordinado sobre um assunto importante. Então, sem aviso, uma brisa toma conta do lugar e Elise aparece no meio. E o futuro casal começa a conversar logo em seguida, deixando o figurante pensativo sobre a relação dos dois. Aparentemente, o clube da Mai ganhou mais um integrante. E enquanto esperava nossa Aifu voltar, Axel se deita em um sofá enquanto pensa sobre as coisas que aconteceram e fica imaginando o quão bom seria se casar e ser feliz ao lado da protagonista. Esse aí já tá apaixonado. Algum tempo depois, nossa deusa magnífica volta de seus estudos e se depara com seu futuro homem dormindo. E isso nos proporciona uma reação bastante fofa. Decidida a não atrapalhar o sono do rapaz, a garota volta para a biblioteca e lá descobre um registro sobre a história da criação daquele mundo. E podemos ver que nossa Aifu era bastante fofinha quando era criança. De volta ao lugar onde seu companheiro estava dormindo, a moça percebe que o garoto estava tendo um pesadelo e podemos ver que ele estava pedindo para alguém não deixar ele. E quando se aproxima demais, Axel simplesmente agarra a mão de Elise, que fica surpresa. E eu acho que ele estava tendo um sonho com a moça. E podemos ver um pequeno trecho desse sonho que realmente era com Elise. E provavelmente foi na vida que ele salvou ela. Com isso, o clima fica meio estranho e Liz diz que Axel parecia bastante cansado, então após ele dizer que não conseguia dormir direito por causa de seus sonhos, os dois deixam o local. Do lado de fora, o garoto comenta que mesmo sem acessórios, nossa Aifu era bastante gata. E depois de dizer que estava bastante ansioso pelo banquete que estava para acontecer, o encontro do casal chega ao fim. À noite, a festa de sucessão acontece e podemos perceber que Axel estava bastante arrumado enquanto esperava a estrela principal aparecer.
Enquanto isso, Elise foi parada por Ricardo, que se oferece para acompanhar a garota. Mas como já era de se esperar, Lizzie não aceita e o figurante fica falando que isso iria manchar a reputação dos Noades, já que, segundo ele, o certo seria ela entrar com alguém. Ao ouvir isso, nossa waifu vai embora, mas antes de entrar no salão, olha para Ricardo e diz que não teria por que se esforçar tanto, já que nunca esperou nada dele. Meu amigo, você poderia ter dormido sem essa. Eu amo essa mulher. Quase me acabo de rir nessa hora com a cara do figurante ouvindo isso. Com isso, Elise entra deslumbrante na festa e tudo ocorre perfeitamente bem, e a garota cumprimenta seus convidados enquanto usa o santo graal de sua família para beber um pouquinho de vinho. Ao mesmo tempo, Ricardo sai correndo e se depara com um figurante que o chama para conversar. De volta à festa, Chris se aproxima de Elise e deixa Axion com ciúmes, e a única pessoa que percebeu foi a velha chefe dos Calícias, que fica assistindo esse drama de camarote. Não muito tempo depois, Gabrielle se encontra com o irmão de Chris após ser barrada na porta do banquete principal, e podemos perceber que a jovem continua iludida. E após sair da festa, a sem cérebro se depara com seu irmão Ricardo conversando com um homem suspeito, mas como não pensa, a garota não dá a mínima e vai embora. Essa sonsa não sabe nem aproveitar as oportunidades. Mais tarde, nossa waifu fica um pouquinho sobre o efeito do vinho e acaba entendendo o que a frase "no túmulo do rei" significava, e sai rapidamente atrás de Axion. Mas por estar bêbada, a garota apenas encontra o lixo humano de Chris e tenta forçar uma conversa com a moça, que do nada fica sóbria e resolve brincar um pouquinho com o figurante e vai embora. Amei essa parte. E de volta à sua busca, Elise finalmente encontra Axion e, sem pensar muito sobre isso, agarra seu futuro homem e se teleporta junto com ele para a Floresta das 4 Estações. E enquanto ia até lá, o garoto acaba tendo alguns pensamentos interessantes. Já no local, os dois vão até o túmulo do semideus lá e Elise pega o cálice e derrama seu sangue dentro. Ao ver aquela cena, Axion tenta chegar perto da jovem, mas dessa vez uma coisa acontece e pega o homem de surpresa. Com isso, a voz se refere à protagonista como a filha de um traidor, assim como seu fragmento perdido, a última Inoaden. Calma que isso foi de 0 a 100 muito rápido. O ser divino começa a conversar com a protagonista e fala que ela era uma garota azarada, mas o que realmente chamou minha atenção aqui foi a aparência, que era a mesma de nossa waifu. Ao ouvir isso, Elise pede por respostas, então acabamos descobrindo que a garota não teria descendentes e por isso ele a chamou de última Inoaden, e estava fadada a ficar presa em um ciclo sem fim de renascimento, já que não recebeu a bênção da morte. Desesperada com o que ouviu, a garota pergunta se não teria uma forma de acabar com essa maldição. Com isso, a divindade cósmica fala que foi traído por seus guardiões, que fragmentaram seu ser, e para ela acabar com essa regressão deveria encontrar os objetos que continham seu alento. Senão, nunca deixaria de ser escrava da eternidade. Calma que isso foi muita informação para assimilar. E com isso chegamos ao final da primeira temporada, e eu agradeço a todos que estiveram conosco até aqui. E essa é minha expressão ao apreciar esse conteúdo exótico. Agora vamos ao que interessa. Na minha humilde opinião, esse manhwa possui bastante potencial e conta com uma ótima narrativa, além de também ter uma protagonista maravilhosa que cativa a todos com seu carisma sem igual. E não poderíamos esquecer de sua arte maravilhosa, que dá ainda mais destaque à obra, chamando sua atenção. Então eu convido vocês a dar uma conferida, porque não irão se arrepender. E é isso, espero que tenham gostado, deixe seu like e até a próxima. Bye bye.